Oi, gente, eu sou a Cláudia, estou aqui com a Sabine, comigo. E esse é essa Infinitas Letras, que é uma mesa de café que a gente vai tomar quando a gente quiser, para falar do assunto que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Não, brincadeira, não é tanto assim. Mas a gente vai falar de temas que têm a ver com a escrita, que é o que a gente faz na vida. A gente escreve, entre outras coisas, tanto que esse é o tema de hoje, como escrever e ter uma vida ao mesmo tempo. Nós temos uma vida também, além de escrever. Então, a gente vai falar como é possível fazer isso, se é possível, o que que briga com o quê, né? Porque é claro que isso não vai acontecer sem treta. Então, entre a gente, tá? Não entre nós duas, mas dentro da gente. E é esse o tema de hoje. Como apaziguar essa galera que grita dentro de você e dentro da gente. O meu óculos está torto, ele vai continuar torto pela live inteira, porque no meio da quarentena, a gente está em quarentena agora, só para marcar o momento, ele quebrou. Mas é o que tem para hoje. Eu não vou agora trocar de óculos no meio da pandemia. Sabine, fala um pouquinho de você, depois eu passo para mim de novo a bola e a gente segue. Então, estamos aqui. Eu sou Sabine Mendes Moura. Eu sou autora e sou editora da Editora Nua, diretora da Editora Nua. E o que eu posso dizer sobre mim? Eu sou uma escritora que não gosta de ficar num gênero só e que gosta de escrever de tudo um pouco. Então, faço roteiro, faço livros, tanto contos quanto romances, em vários gêneros, né? Eu já trabalhei com ficção científica, com literatura fantástica, com não ficção, e por mais que me digam que seria bom dar um foco para isso, eu não consigo, porque eu entendo a escrita como uma coisa que vai saindo e vai surgindo das preocupações e das coisas que a gente tem meio que não sei, tem uma palavra para isso, mas as coisas que a gente tem em copresença, as coisas que a gente está marinando, era essa palavra que eu estava procurando. As coisas que a gente está marinando ali naquele momento. Então, assim, eu sou daquelas autoras que pensa, eu não quero, antes de eu me definir como uma autora disso ou daquilo, eu preciso ouvir a história e ver qual é o tipo de formato, de configuração que vai servir melhor a história. Mas aí nessa brincadeira, eu já fiz um monte de coisa, resolvi abrir uma editora também, que tem um foco em formação de autores, né? Não formação no sentido de ajudar a escrever, mas no sentido de construir plataformas para autores brasileiros, em especial autores negros, LGBTQ, IA+, e autores cujos textos não aparecem com muita facilidade no mercado. E é isso. Então, estou aqui para conversar também. Agora conta de você, Cláudia. Então, a minha trajetória é bem errante. Eu comecei a escrever com 7 anos. Não foi porque eu comecei a escrever na escola, foi porque eu realmente, desde que eu conheci os Saltimbancos, eu estava lembrando dessa história esses dias, porque eu tenho 3 filhos, e eu estava contando os Saltimbancos para um deles. E eu lembrei que quando eu vi os Saltimbancos, eu tive uma epifania, assim, não foi só por causa da gata, que é com quem eu me identifiquei. Eu tive uma epifania estética, era música, era poesia, eu tinha uma sensação de que aquilo era bom, né? E eu não sabia por quê, mas me arrebatou. E eu fiquei com uma sensação muito clara de destino, assim. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso da minha vida, assim, eu quero estar ali, né? Eu tinha 6 anos, eu falei, quero fazer isso da minha vida. Eu falei, eu quero estar ali. Assim, eu quero fazer isso, né? E desde então foi o que eu fiz, assim. Desde que eu aprendi a escrever, eu fiz um teatrinho e daí foi, né? Então, para mim, a escrita, ela é o que eu vim fazer, né? E sou de Minas Gerais, não sei o que eu ainda guardo do meu sotaque de Minas, mas, enfim, vem de lá. E desde que eu vim para São Paulo, com 17 anos, com esse intuito de ser uma escritora, eu passei por muitos lugares. Então, a primeira porta de entrada foi a publicidade, que na época era bem moda. E foi uma porta de entrada que eu passei muito rapidamente, porque logo eu percebi que não era minha praia escrever para vender, né? Eu realmente queria ser e sou hoje uma artista. E então eu fui para o cinema, fui estudar cinema na ECA, então comecei como pensar a escrita como roteirista
Na ECA eu descobri que para eu conseguir escrever bem um roteiro, eu precisava do teatro. Tô fazendo uma super síntese, me descobri sozinha, tive grandes mestres que me ensinaram isso. Fui para o teatro e aí eu comecei a escrever mesmo numa sala de ensaio. Meus projetos autorais começaram em processos colaborativos no teatro. Então, saí de uma linguagem audiovisual para uma linguagem cênica, que também é uma coisa que super conversa com a outra, mas com foco muito maior no drama, no conflito, no personagem. Então, eu tenho um problema muito sério com conflito. Eu sou uma pessoa que odeia conflito. E eu já me perguntei 1000 vezes o que eu estou fazendo onde eu estou, porque eu estou aqui para compor conflitos, né? Uma das questões da escrita é compor conflitos. Então, ou eu sou uma louca, ou eu resolvi fazer isso como cura também. E o teatro não tinha como fugir, né? Para poesia, para imagem. O teatro é isso, ou tem a treta ou não tem a treta. A coisa está ali para isso, para você entender o que é a loucura do ser humano. E aí eu tive que encarar, né? E ter a coragem para adentrar. No meio disso, eu também fiz muito documentário, que sempre me interessou muito, a realidade, as pessoas, as histórias das pessoas. E junto com toda essa carreira artística, eu também conheci a Sabine aí, a gente foi militante, somos militantes humanistas, né? Fizemos parte por anos de um movimento chamado Movimento Humanista, em que hoje, nossa, é o que me traz um pouco de serenidade nesse momento, porque nós estudávamos desde aquela época, não vou falar quando, para não entregar a idade, as razões da violência, né? E o que faz com que a gente consiga superar essa violência. Então, também foi um estudo muito profundo do ser humano, o que me ajudou muito a escrever, porque eu tomei contato com ferramentas e percepções que eu jamais na minha vida tinha sonhado, e com uma espiritualidade muito grande, que isso marca muito a minha escrita também. Então, nessa salada, só faltava a literatura, né? Então, eu vivia para fora, vivia ensaiando ou metida em alguma militância, né? Eu não parava em casa, ou no bar, ou no café, né? Ou fazendo alguma coisa, ou ensaiando, ou metida em algum problema que a gente estava lá junto com as pessoas. E aí meu filho nasceu. No meio disso, encontrei uma pessoa muito especial, com meu marido, a gente se juntou e tivemos o primeiro filho, e aí minha vida mudou completamente. Com o meu primeiro filho, que me obrigou a ficar mais quieta em casa, não porque eu fui obrigada, mas porque eu realmente quis, né? Apesar de que com ele eu cometi umas barbaridades, eu ainda levava ele para lugares que eu nem posso contar aqui para não ser preso, mas com ele e essa estar em casa, né? Que agora todo mundo está vivendo isso, mas eu já vivi isso no puerpério. Eu criei um blog, que era o que eu tinha para hoje, né? Que eu precisava falar para o mundo. Então, quer dizer, essa sensação que a gente está tendo agora, eu tive quando eu tive o Pedro. E ele vai fazer 13 anos agora. E aí, junto com esse blog, nasceu a autora de livros. Porque eu também, com essa história de ficar mais quieta, eu consegui ir mais para o profundo e entender o mundo imenso inteiro que tem dentro. E começar a colocar isso para fora. Então, não vou entrar muito nesses detalhes agora, porque aqui é só uma rápida apresentação. Mas o resultado dessa salada é que eu escrevo, assim como a Sabina, eu escrevo para muitas mídias, eu escrevo qualquer coisa, não qualquer coisa, eu escrevo para muitas mídias e muitas coisas diferentes. E porque eu gosto de escrever muitas coisas diferentes, né? Eu cheguei a essa grande conclusão. Eu fiquei um tempão, né, sabe? A gente já teve muitas conversas sobre isso. Um tempão, eu falei assim, será que eu não tenho foco? Será que eu tenho medo? Eu Isso medo, é impressionante. né? Que será? Ai, quando as coisas começam a dar certo, porque assim, eu tava no curto, daí começou, ganhei prêmio, não sei o que, agora é cinema. Não, não, mas aí dentro de mim fala assim, não, mas o teatro. Aí eu não consigo ser assim, vamos lá, pronto, mergulhei no teatro, e aí começa a aparecer as coisas, né? Não é que não pode conviver teatro e cinema, super conversa, mas aí começa a acontecer outras coisas. E aí eu falava assim, cara, por que eu não sossego, né? Outro dia, no ano passado, a gente na Flip, eu me peguei falando com o Rafa assim, você não vai dar um curso de roteiro para história em quadrinho? Porque eu queria aprender a escrever história em quadrinho. Aí eu me peguei falando aquilo, eu falei assim, Cláudia, para, entendeu? Inclusive, ele está dando curso agora. Eu vi, eu fiquei com vontade de fazer, mas nossa, não tá dando, gente. Não tá puxado. Mas é isso. Aí eu cheguei até a fazer uma terapia uma vez,
para poder ver, né, se realmente era algo ok, assim, ser assim, ou se eu estava fugindo, né, de consolidar as coisas. Mas isso, eu sei que não, tá, gente? Mas às vezes passa pela cabeça. Aí era uma terapia bonita, que é a leitura de aura. Ela falou assim: olha, você é uma pessoa doente. Aqui é que você é uma pessoa doente, tá tudo certo. E aquilo ficou tão bonito para mim, porque eu sempre gostei de entrelinhas. Aí quando ela falou, você é uma pessoa doente, eu falei, nossa, eu sou mesmo. E aí eu comecei a perceber o quanto ter passado por tudo isso me ajuda, sabe? Porque agora eu estou escrevendo para podcast, por exemplo. Ficção infantil para podcast. É um projeto lindo, não posso falar ainda, porque ainda é segredo. Mas eu nunca escrevi uma história para ser ouvida e imaginada. E para mim isso é super maravilhoso, né? Porque eu não gosto de crianças na tela. Eu acho isso... Tem 3 filhos e a televisão daqui de casa quebrou e eu não arrumo. Assim. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A televisão tá quebrada. E eles já não viam televisão, eles só viam DVD. Porque E olha que eu sou do cinema, hein? Mas você poder imaginar, que é o que a literatura traz pra gente, né? Você poder contar uma história e imaginar, estava se perdendo um pouco. E aí, quando veio o podcast para criança, eu falei, legal, um cavalo de Troia, né? Porque aí eles vão pegar o aparelho, só que eles vão só escutar. É engraçado, mas é engraçado isso que você está falando, porque tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Que a gente pensou em falar sobre isso de como escrever e ter uma vida ao mesmo tempo, e aí você está trazendo essa coisa do entre. Ah, eu sou uma pessoa do entre lugar. Eu não sei se todo mundo é do entre e não sabe, ou se realmente a gente tem alguma particularidade aí. Eu também me considero uma pessoa do entre, mas eu acho que o entre te permite chegar a lugares ou ser chamado para fazer coisas que muita gente nunca chega a ter oportunidade de fazer. Pelo menos eu me sinto assim, acho que você também. Com essa coisa do podcast, como assim que depois de toda essa história que eu estou contando, eu cheguei no podcast para crianças? E me lembra muito de... Eu coordenei uma pós em roteiro, eu também sou do cinema, não falei isso, mas também sou. Eu coordenei uma pós de roteiro aqui no Rio de Janeiro, e houve uma mudança de nome na pós, né? A pós era uma pós de roteiro para audiovisual. Talvez a gente que tenha, o pessoal da nossa geração ainda veja muito, ou você escreve para audiovisual, ou você escreve para, não sei, qualquer tipo de impressão, né? Qualquer tipo de suporte escrito, e mesmo assim, se for fanzine ou se for uma coisa mais, não sei, que seja considerada de leitura mais rápida, tem um outro esquema. Se você escreve para a internet, é outro esquema. E aí, no final das contas, a gente chegou à conclusão de que precisava mudar o nome da pós de roteiro para audiovisual, virou pós em roteiro para multiplataformas. E aí, assim, gente, quando você se considera uma pessoa doente e não joga fora nenhuma das suas experiências, e todas as experiências começam a servir à escrita, porque você decidiu que é isso que você vai fazer, não importa qual seja o suporte, né? Eu acho que você começa a ver que, na verdade, a plataforma, ou o suporte, ou o formato vai aparecer depois. Ou porque foi a oportunidade que te apareceu, ou porque a própria história, se for um trabalho mais autoral, te pede um outro suporte. Ou te pede múltiplos suportes, né? Assim, você pensa um trabalho seu e aí, de repente, esse trabalho precisa de múltiplos suportes, né? Mas toda a minha formação, tanto em cinema quanto em letras e tal, não me preparou para isso. Isso é uma coisa que eu também, como você está falando, tive que ir descobrindo como é que todos os pedaços se encaixam. E daí a gente... Não tem muito um título, né? Só se você for dizer assim, somos autoras para multiplataformas, mas é estranho. A pessoa vai perguntar o que é isso. E é o que você está falando. Eu ponho tudo na caixinha escritora. Eu falei assim, eu escrevo. Sim, sim. Né? E é engraçado isso, porque corta um pouco o glamour, o que é bom. Porque eu descobri que o glamour me atrapalha muito. E é uma coisa que eu desejo muito, claro. Vamos falar disso depois. Um ser dentro de mim, a minha diva adora. Eu me atrapalha. E um pouco essa esquizofrenia, né, que eu também queria colocar aqui, desses múltiplos seres que tem dentro da gente, que quando a gente começa a escrever, eles acordam mais ainda, né? Mas a questão para mim, ao longo do tempo, vai mudando. Então, como eu falei, eu comecei a escrever livro, texto, mais, né? Comecei a me considerar mais uma autora de textos e não só de roteiros e peças, porque eu fiquei quieta em casa. Mas, a princípio, isso seria uma limitação. Quer dizer, para mim era muito difícil.
né? Então, aí depois a questão é, como é que eu posso ser mãe e ser escritora? Como é que o tempo de uma coisa... Porque tinha também essa... Aí são as imagens que povoam o nosso imaginário, né? Tinha essa imagem da pessoa que escreve, que, primeiro, lê muito, e eu não leio muito, porque eu não tenho tempo de ler muito. Eu leio profundamente. Isso eu posso... Assim, quando eu pego um negócio que eu vou muito fundo naquilo, sei lá, gente, eu tomo banho com livro, sabe? Eu fico... Aquilo entra nos meus poros, assim. Então, os livros, pouquíssimos livros que eu li, eu gosto de falar isso, assim, já para me libertar, porque eu tenho pavor quando me fale os livros, que, gente, não, eu não sou uma pessoa tão erudita assim. Eu leio, gosto de ler, leio bastante, mas assim... Então, isso era um problema para mim. Eu não conseguia me considerar a escritora, porque eu não era uma pessoa tão erudita e sabia citar mil coisas. Outro problema, eu não tenho, nunca terei, talvez, 8 horas por dia para trabalhar. Quando eu estava escrevendo o meu último livro, eu trabalhava 12. Então, não é que eu não tenho, eventualmente, ou quando eu estou obcecada com o trabalho, porque quando eu começo a entrar no negócio, eu vou embora. Mas, assim, não, eu não tenho diariamente isso, né? E aí, eu posso me considerar escritora? Eu consigo, né? Eu consigo escrever? E essa era uma outra questão também. Outra questão, como ter uma vida no sentido de sair, conhecer pessoas, conversar com pessoas, né? Namorar, criar filhos, no meu caso, eu tenho 3 meninos. Lavar louça, lavar roupa. Lavar louça, lavar roupa. Tudo que a gente tem que fazer. Isso, exatamente. Que é super importante, né? E antes brigava, para mim brigava muito. Tipo, nossa, tá agora, o cesto cheio. Mas é a hora que eu vou esvaziar um pouco a cabeça também, né? Não é assim a hora que está me atrapalhando. Então, eu comecei a mapear as milhares que tem dentro de mim, são muitas, mas tem umas que são as principais, assim, né? Então, tem a mãe, depois que você vira mãe, não tem como deixar de ser mãe, né? Vai mudando. Não vou entrar nesse tema porque isso dá 3 horas de conversa só isso, mas tem a mãe, tem a escritora, a artista, tem a professora, que eu também sou, orientadora, como eu falo, consultoria literária, consultora, e eu também escrevo por encomenda. Então, tem a profissional que empresta, ou vende, né? Empresta esse conhecimento para que outras pessoas... Eu também sou parteira de livros, né? Eu adoro fazer isso. Para mim, não é... Está no mesmo lugar de delícia de escrever. Assim, não é... Só é diferente, mas é uma outra pessoa, né? Porque eu aprendi que eu não posso fazer isso como criadora, porque senão eu começo a projetar minha criação em cima e eu já me peguei fazendo coisas horríveis, do tipo começar a dar ideias para a pessoa. Quando eu gosto da ideia, pior ainda, né? Então eu aprendi a separar para não sequestrar a história do outro. É uma questão ética, assim, porque quando eu vi, eu já estava lá quase escrevendo junto. Não dá para mim porque eu quero fazer essa história, né? Então por isso que eu separo. É uma outra pessoa, não é a artista, é a parteira, né? Até botei o nome de parteira por isso, dentro de mim, né? Enfim, e aí, só que às vezes essa galera não entra de acordo, né? Às vezes essa galera briga, assim, fica cobrando o lugar, fala assim, ficam com ciúme uma da outra, tipo, você tá dando muito tempo para essa, aquela ali não tá. E aí, como fazer, né? E aí nessa quarentena tá sendo interessante pelo seguinte, porque é o mesmo espaço físico. Antes isso ainda era um pouco dividido. Eu saía para fazer um trabalho X, né? Eu ficava aqui fazendo... Mas agora não, é tudo junto, tudo ao mesmo tempo agora mesmo, né? E cada coisa no seu lugar. E eu resolvi que eu ia proporcionar. Então eu falei assim, olha, galera, é o seguinte, vai ter para todo mundo, tá? É tipo sorteio do bife, vai ter para todo mundo, vai ter sorteio, a gente fala. O tempo é escasso, mas vai ter um pouquinho para todo mundo. E aí o que eu faço? Eu olho para a semana. Em vez de olhar para o dia, porque o dia às vezes é muito pequeno, né? Acaba, a gente não viu. Eu falei assim, essa semana eu tenho que dar conta de tudo isso aqui e todo mundo tem que ficar feliz. E às vezes acontece que se eu dei 2 horas para uma delas, para a escritora, por exemplo, né? Agora a escritora está felizona aqui, ela que está aqui falando com vocês. Eu dei 2 horinhas para ela já não vai me atormentar quando eu estiver fazendo qualquer outra coisa, porque eu dei esse tempo para ela. Então eu estou fazendo esse exercício de... Eu tinha falado com a Sabine na conversa, eu falei, eu vou amarrar todo mundo. Eu falei, não, amarrar não, peraí. Mas eu vou tentar conciliar a galera aqui.
Enfim. Acho que tem uma coisa que mudou a minha cabeça completamente. Assim, foi o início do processo de entender essas várias pessoas. Eu também tenho meus papéis, né? E, e eu estou um pouco mais acostumada com estar no mesmo espaço dando conta de todos os papéis, porque vai fazer 2 anos que eu saí do meu emprego, né, de carteira assinada e tal. Eu era professora universitária e aí eu decidi me dedicar à editora e o dinheiro ia vir de freelas. Então eu tô home office há quase 2 anos. No início foi muito difícil, mas tem uma coisa que eu acho que serve para qualquer situação, que me ajudou muito, que é a noção de que você, de alguma forma, precisa aprender a ser escritor. E aprender na prática. Essa é uma noção muito polêmica, porque a gente tem aquele mito, você estava falando de qual é a sua imagem, né? Qual é a imagem que a gente tem de escritor. A minha imagem é assim, é uma imagem mesmo, é uma cena. É uma mesa de carvalho, tá? Esse escritor é sempre homem, que é uma coisa muito interessante de reparar, assim, né? Como mulher eu me sinto menos validada para entrar numa coisa, principalmente escrita de romance. Aí a mesa de carvalho, o homem com uma camiseta branca, fluida, botões semi-abertos aqui e um óculos. E ele tem uma taça de vinho, ele tem umas folhas jogadas, mas são folhas maravilhosas, assim, folhas que compõem, inclusive com o filtro que está sendo utilizado na imagem, sabe? E ele escreve com uma caneta perfeita, que nunca arranha e não sei o quê. Depois ele tem alguém para passar aquilo para o computador e tal. E ao contrário, assim, acho que até um pouco da imagem que você colocou, de muita gente que eu já ouvi, é uma pessoa que tem tempo. Não é uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, como você falou, naquilo. Eu tinha uma visão tão glamorizada que era assim, não, eu estou aqui com os meus cavalos. Eu não sei por que eu tenho essa ideia de gente bem-sucedida, rica, tem cavalos, enfim. Mas eu estou aqui com meus cavalos, no meu aras, e eu estou aqui passeando pela praia, eu estou aqui não sei o que lá. E aí me veio uma inspiração. Gente, parem as máquinas, eu preciso voltar para casa. Aí ele pega aquela taça de vinho, senta diante daquelas folhas e começa a baixar, a fazer um download. Eu encontrei alguns materiais falando sobre escrita, isso faz uns 10 anos, como uma prática corporal. E criando analogias do tipo, se uma bailarina vai fazer uma determinada rotina ou vai se dedicar a uma determinada coreografia, um atleta, mas vamos pensar na bailarina, já sabe que essa é uma coreografia que vai exigir muito de perna, por exemplo, ela não vai simplesmente ensaiar a coreografia. Ela vai para musculação de manhã, fortalecer aqueles músculos, ela vai ter toda uma rotina, vai consultar especialistas ou vai tirar da própria cabeça, dentro do que ela conhece do corpo dela, como é que eu preparo minhas pernas para essa coreografia que vai exigir muito de perna. E também ouvi umas analogias legais com padeiro, assim, se você é padeiro e você gosta muito daquilo, você sabe o funcionamento exato do seu forno, você sabe por que essa massa que tem menos de não sei o que não vai crescer da mesma forma que a outra, você sabe quanto tempo espera, você tem toda uma rotina e é uma rotina querida, porque você quer que aquele pão, né? Eu não entendo nada de pão, então estou dando exemplos genéricos, mas assim, eu nunca tinha visto ninguém falar, até começar a encontrar esses textos, depois eu posso até deixar a referência. Tem um livro em particular que é da Dorothea Brande, que se chama On Becoming a Writer. E aí ela falava, gente, toda vez que eu vou dar aula na universidade, oficina de escrita criativa, não sei o que lá, as pessoas querem saber de gramática, de estilo, de conflito, de não sei o que lá, mas eu reparo que o problema que está todo mundo trazendo eu ainda não sou escritor. Eu não sei ser escritor. Então, eu decidi escrever um livro sobre como é que você se torna escritor. E lendo esse livro e depois lendo outras pessoas, eu comecei a pensar, gente, peraí, isso é uma prática. Isso é uma prática. Eu não posso, assim, querer ser escolhida pelo destino ou ter nascido escritora. Se eu não praticar, se é que existe isso de nascer escritora, eu posso até ter nascido escritora, mas o potencial pode estar lá para sempre se eu não fizer nada com aquilo. Então, isso mudou muito a minha forma de me relacionar com a escrita. Eu comecei a me ver como padeira de texto. Tá, qual é a melhor ferramenta? Bom, o pão sai um pouquinho diferente quando eu escrevo no computador
E sai um pouco diferente quando eu escrevo de manhã, porque eu tô diferente à noite e, sabe, e sai diferente quando eu escrevo no papel e querer experimentar também, assim. Será que se eu pregasse uma cartolina na parede? Eu já fiz isso. E aí eu escrevesse todo dia na cartolina só para o meu corpo estar diferente. Qual seria o resultado? Será que sai coisa diferente? Tempo, ou como lidar com todos esses papéis, para mim, não que eu tenha tudo resolvido, mas foi entender que é uma prática como outra qualquer. Como outra qualquer no sentido de é uma coisa que requer corpo, requer postura, a postura transforma, tem um quê de transformar aquilo que você faz. Não tem muitos milagres, assim, pode até ter um estado de fluxo, mas não tem muitos milagres no sentido de se você escrever 5 minutos todo dia, ao final de não sei quantos milhões de minutos, você terá um livro. Uhum. Não é mais do que isso, né? Assim, tem várias coisas que afetam, mas e isso foi a primeira coisa que me ajudou a desconstruir o mito do escritor da mesa de carvalho, sabe? Assim, eu sou uma trabalhadora como outra qualquer, eu podia estar ensinando, como já ensinei, eu podia estar pintando, mas eu estou aqui escrevendo, né? Mas é engraçado como a gente cria, e eu tenho até hoje, mitos e também como é que as diferentes áreas da vida vão conflitando, porque para mim cada área da vida tem um mito associado. Assim, tem a mãe que eu deveria ser, tem a diretora de pequena empresa que eu deveria ser, tem a editora que eu deveria ser. E, enfim, você vai tendo que ir quebrando esses mitos e vendo, não, cada uma é uma atividade. É só uma atividade diferente, né? Senão dá tão susto, você não consegue avançar, né? E se a gente não coordena isso, o que eu sinto, assim, no primeiro momento, também é outro mito, né? Para você fazer uma coisa bem, você só tem que fazer aquilo, e a coisa do especialista. E eu até concordo com a história do foco, né? Eu sou escritora. Eu escrevo, sei, a cada 2 meses, um trechinho que me dá vontade. Né? A gente é o que a gente faz. A gente não é o potencial, a gente é o que a gente dá para o mundo, né? Eu até prefiro esse dar para o mundo do que o faz, porque o fazer hoje está tão contaminado pelo fazer mecânico também, né? Parece que fazer, tô fazendo, mas não é fazer, é dar. E para mim tem uma diferença muito grande, que é o se dar, né? O que eu estou me dando? Então eu sou o que eu estou me dando, o que eu estou dando de mim. A macieira é macieira por causa da maçã, se ela desse bananeira, bananeira, né? Com a natureza é mais simples, assim. Então, assim, se eu sou escritora e eu estou dando outra coisa, eu não sou escritora, né? Eu sou potencialmente uma escritora. E então, eu tenho que dar texto. Eu tenho que dar texto. Esse é um outro problema. Eu tenho que, né? Que também é esse lugar da disciplina, no lugar do tem que, do checklist. Demorou para eu entender que eu posso estar no fluxo, existe esse lugar da inspiração mesmo, isso não é só romantismo, né? Tem dias que, nossa, cara, tem dias que... Existe isso para mim, tá, gente? Existe de parar o carro e anotar, porque senão a gente esquece. Existe de sair do banho correndo pelado com a toalha e, né, sentar no computador, porque senão eu vou esquecer. Mas existe também ficar sentada, indignada, saindo. Existe estar chorando, morrendo com 1000 problemas e falando assim, não quero escrever hoje. Daí você começa a escrever, tá uma bosta, e depois a coisa, aquilo te puxa já para um outro lugar. Então, assim, às vezes é uma boia, se não é uma pressão, é uma boia de salvação. Como é que a mesma coisa pode significar ao mesmo tempo um ovo na sua cabeça que está para cair, quando a gente está fritando um ovo no cérebro, querendo ter uma ideia genial, que não vem, porque não vem, isso não vem. Nossa, eu tenho histórias terríveis, assim, né? Eu não vou contar o nome do santo, mas eu tinha um professor muito rígido, maravilhoso, né? Rígido na faculdade, e eu lá querendo ser aceita por aquele meio, né? Na USP e tal. E ele era muito rígido, e claramente ele não gostava das coisas que eu escrevia. Claramente não gostava. Não era obrigado a gostar, né? E assim, eu estava tão sob pressão que também era horrível que eu escrevia. Não tinha nem como.
Mas rolava essa coisa de que você nasceu para isso, você não, né? Tinha aquela coisa, quem é, quem não é, quem tá fora. Eu sempre fui da turma, né? Fica aí esperando, porque não... Mas eu queria muito ser aceita, eu queria muito ser reconhecida, eu queria muito. Aí ele não estava acertando, gente. Era assim, era um pior que o outro. Aí eu levava o tratamento do roteiro, não, tá horrível. Aí tentava de novo. Aí teve um dia que eu tava me sentindo tão mal, eu tava com um vestido de botãozinho, assim. Aí quando foi minha vez de ler, o botãozinho abriu, não sei o que aconteceu, mas abriu tudo. Meu peito pulou pra fora. Foi um negócio tão brutal. É a versão do sonho do tô pelada, só que na realidade, né? Eu não sabia, mas eu olhava pro texto, eu olhava pros peitos, eu fechava a blusa. Aí eu pedi licença, saí, eu falei assim, cara, o universo fez um desenho já, né? Entende? E realmente, foi um desastre aquele semestre e tal. E eu só não desisti ali porque não tinha como desistir. Tinha uma coisa maior dentro de mim que continuava chamando, mas foram muitos nãos, assim. E aí eu percebi, né, que não é só, puta, o cara foi um escroto, não precisava e tal, né? Todo esse discurso da vítima que eu também não gosto, ele era muito rígido mesmo e tinha as preferências dele. Eu, depois que eu me tornei professora, eu não faço isso, porque eu sei que isso pode ser destrutivo, mas ele era uma pessoa com mais critérios que eu, talvez, não sei. Mas não importa o cara, entendeu? Importa, para mim agora, é perceber por que eu me coloquei naquela situação, né? Tem isso que a Sabine falou, né, porque é um homem, né? Eu também não vou entrar nessa questão agora, apesar de ser uma questão bem forte, mas assim, para as mulheres é 1000 vezes mais difícil construir essa autoestima, para os homens parece que isso já está dado, mas a gente se cobra muito mais, é muito mais complicado, né? Poder dizer, eu sou uma escritora, você já tem que parece ter, sei lá, a Barça escrita, né? É. Para você dizer, ufa, eu sou, né? E às vezes um cara vai lá e escreve um parágrafo, olha, e já tem fãs, né? Mas também não vou entrar nesse assunto agora. O fato é que, para eu me considerar, demorou e foi uma batalha, mas isso também fez com que eu fosse a escritora que eu sou hoje, porque hoje, quando eu falo eu sou escritora, eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou. E eu falei para Nossa, isso é um luxo, né? Isso é um luxo, né? Assim, a gente olha para trás, eu me lembro de ter a sensação de que eu já não seria capaz de. Primeiro, não seria capaz de dizer isso, e depois, como você falou, só seria capaz de dizer isso caso não apenas eu tivesse um livro publicado, mas tinha que ser um livro publicado, enfim, ou qualquer outro tipo de escrita, que tivesse ganhado um prêmio muito bem, né? Que tivesse todo um. E que eu tivesse sido paga por isso. E que eu tivesse. E aí depois começam a entrar outros critérios do tipo, não, eu só posso me chamar de escritora se tudo de que eu preciso para viver em termos financeiros seja coberto pela prática da escrita. E tem que ser a prática da escrita, assim, tipo, passada por por um coador de mate, assim, tipo... É muita exigência que a gente coloca sobre até quase que para impedir ter permissão de se dizer escritora. E é engraçado, porque, na verdade, eu tenho a seguinte perspectiva. Você pode gostar do trabalho de um ator ou de uma atriz, ou não gostar. Eu sei que tem questão de presença, assim como na escrita tem questão de inspiração, mas o que você apresenta para os outros é o trabalho, né? No caso do trabalho do ator, quando você está lá e a pessoa diz, nossa, que presença incrível, é um trabalho de meses construindo, seja lá o que for, que você chamou de presença incrível. Uhum. E essa coisa de pensar nisso como uma profissão, não no sentido de que tem que pagar, mas de uma ação profissional, uma ação continuada no tempo, e uma coisa que eu decidi fazer, né? Eu entendo muito profissão, eu sei que não é todo mundo que entende assim, mas eu entendo muito profissão no sentido da profissão de fé, foi aquilo que eu professei que queria fazer, né? Então, entender isso me faz questionar uma série de coisas. Essa analogia me ajuda muito. Por exemplo, se você é gerente de marketing, eu vou citar uma profissão melhor aqui. Você é coordenador, uma profissão que eu conheço mais. Você é coordenador pedagógico de algum lugar, né? E aí um belo dia dá um monte de problema porque um professor falta, você é responsável pelo quadro de professores, eles têm que estar todos em sala, um professor falta, você tem que entrar, você não dá a sua melhor aula porque você não estava preparado, você não sabia que ia dar aula naquele dia e tal. Você não se sente menos coordenadora por causa disso.
Você, em geral, eu já coordenei alguns espaços assim, então você fica assim, nossa, eu sou uma coordenadora horrorosa. Você pode até ter síndrome de fracasso, de impostor, como o pessoal diz. Mas não chega num lugar de dizer assim, eu não sou coordenadora. Inclusive, você está com síndrome de impostora justamente porque você acha que é e não está fazendo o que devia. Se você não achasse que é, você seria, por exemplo, ah, não, estou fazendo isso aqui como um bico, né? Mas, na verdade, é outra coisa que é só para bancar minhas contas no final do mês. Mas se você é coordenadora, se você é diretor de marketing, seja o que for, no dia que você tem um fracasso, você não imediatamente deixa de ser um diretor de marketing, né? A menos que te despeçam, a tua identidade ainda está colada com aquilo ali, e é por isso mesmo que você sente um fracasso. Agora, quando se trata de escrita, você pode escrever rios de coisas e ainda não se sentir um escritor, né? Se você faz um trabalho, se uma determinada peça publicitária não funciona, você não deixa de ser uma pessoa de marketing. Mas se um texto seu tá ruim, inclusive não precisa nem estar ruim para outras pessoas, para estar ruim só para você mesmo, né? Assim, tipo, nossa, esse não é meu melhor trabalho. Você automaticamente já não é escritor. Então, são muitas barreiras. E me ajudou muito ver, assim, se eu escrevo, eu posso ter escrito batatinha quando nasce esparrama pela mão. Olha que lindo. Parafraseei, sei lá. Mas eu sou escritora, porque eu escrevo. Agora, se isso é bom, se é ruim, se cabe em um lugar, não cabe em lugar nenhum. Até porque tem vários escritores que dizem, olha, eu não sei fazer o que está vendendo por aí, ou eu não sei fazer nada que seja considerado tão literário, tão culto. Mas eu peguei essa minha capacidade com humor, com não sei o quê, botei uma música no meio, escrevi para outra plataforma. E porque essa pessoa está ganhando dinheiro, ninguém vai dizer que não é escritor. Eu acho que não é para dizer mesmo. Escritor é a pessoa que escreve. Recuperar isso, acho que ajuda a recuperar um pouco da sanidade mental, né? Eu vi uma piada ontem, uma piada assim, qual é o problema? Eu estou traduzindo no inglês, mas qual é o problema de fazer alguma coisa? Aí a pessoa colocou assim, pró contras de fazer alguma coisa, contras de fazer alguma coisa, fazer. Então é só isso, tipo, prós a alguma coisa, contra fazer. Não importa qual seja o seu problema, e não importa nem se você é escritor ou qualquer outra coisa, fazer é sempre delicado. Ninguém quer fazer, a gente tende a inércia, a gente quer ficar aqui, né? Por isso mesmo, eu acho que se você consegue escrever qualquer coisa todo dia, e você ainda não sabe se é um livro, se é um poema, se é que seja, e todo dia também é relativo, porque você não é diretor de marketing todo dia. E tem semanas que são melhores do que outras. Mas, assim, se você consegue ter uma permanência e escreve, você é escritor. Uma coisa que me ajudou até a coordenar essa galera toda que eu falei, né, é perceber que eu não escrevo só quando eu estou sentada escrevendo. Então, tem uma palavra que você usou aí, que eu gosto muito, que são as copresenças, né? Eu vou falar um pouquinho do que a gente chama de copresença, que é um termo um pouco cifrado. Copresença é tudo que você está pensando quando você não está pensando. Quer dizer, é tudo. A gente está aqui, a nossa copresença agora, eu e a Sabine, nós estamos aqui olhando para o computador enquanto a gente conversa. Essa é a nossa presença, nosso foco. E tem as copresenças, é tudo que está girando na minha cabeça ao mesmo tempo. Tipo, a roupa que eu tenho para lavar, as crianças estão lá embaixo conversando, blá, 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 o que eu vou fazer depois. Isso tudo, por mais que eu não esteja focada nisso nesse momento, o livro que eu li ontem, um filme, a série, isso fica como se fosse pendurado, assim, tipo uma árvore de Natal, né? Que são as copresenças. E isso... As expectativas. Nem... Nossa, então... as memórias, as expectativas, é bastante coisa, não é só o simplesinho que está aqui no dia, não é só o checklist do dia, né? Realmente, muito obrigada. As expectativas ficam muito na compreensão. Então, o que acontece? Não tem como desligar isso, não tem um botão desligar com presença, não tem modo presença só. Então, o que a gente faz? A gente tenta, já que existe a copresença, tenta pendurar na copresença tudo que está colaborando para o seu projeto, não o contrário. Então, que vai desde aquela história da pesquisa, quando você está, né? E essas coisas, elas não ficam paradinhas, né? Não é como uma árvore de Natal que eu usei, não é o melhor exemplo, porque não fica paradinho e quando eu preciso, não é que nem aquele quadro, né? Que eu ponho ali e quando eu preciso eu tiro. Isso aí fica em movimento, fica em atividade dentro da gente, né? E uma coisa juntando com a outra, eles ficam lá conversando, é uma assembleia.
E um belo dia vão caindo as fichas. Então, se eu tenho copresenças que me ajudam, eu posso estar lavando roupa, eu posso estar fazendo feijão. E ali no meio do negócio vem, lógico, né? Quanta gente não. Eu tenho esses insights tomando banho, assim, minha conta é alta. Eu preciso tomar banho durante um tempo grande, porque são as ideias vêm no banho. Tem gente que é fazendo, né? Ou qualquer outra coisa, dormindo, sonha também, né? Então, eu percebi, se eu estou realmente envolvida com um projeto literário, seja ele que for, eu posso até fazer outras coisas e eu vou estar, de alguma maneira, fazendo, tá tudo meio junto, assim. O que me atrapalha, e eu vou falar isso muito, porque é uma coisa que eu tô refletindo muito, é muito recente essa minha reflexão. Acho que eu nem falei com vocês sobre isso ainda, sabe? O que me atrapalha, o que acho que é o que atrapalha é a gente achar que tem muitos projetos. Isso que eu brinco aqui, eu sou muitas, né? Muita coisa, né? O Mário de Andrade fala, sou 300, sou 350. Existe isso, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa só e o meu projeto é um só. Se eu tenho um projeto só, se eu sou uma pessoa só, eu não me divido tanto e aí para de ter as brigas. Eu só tenho que entender o que cabe nesse ser um só. E eu sei que isso parece complexo, porque eu já agora acabei de falar isso e falei assim, como é que você vai explicar agora esse pensamento? Mas é assim. É engraçado, eu começava o ano com uma lista muito grande de coisas que eu queria fazer, porque eu estava contemplando toda essa galera. Então, tem a aventureira também, que adora viajar e tal. Então, vou viajar para tal lugar, vou namorar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tais e tais projetos, tais e tais livros. Isso aqui é para ganhar dinheiro, né? Porque enquanto eu não ganho dinheiro com isso, eu vou ganhar dinheiro com aquilo. E é aquele tormento. Aí, o ano passado foi um ano muito foda na minha vida, assim. Muito, assim. Eu só não derreti e morri porque eu derreti e morri. E aí, todos os meus projetos foram caindo, 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 caindo. Tudo foi caindo, 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 caindo. E só sobrou uma coisa, que é, eu quero estar bem no fim do ano. Só isso. Eu quero me sentir bem no fim do ano. Porque assim, eu tô me sentindo tão mal que eu quero simplesmente me sentir uma pessoa no fim do ano. E eu consegui terminar o ano me sentindo uma pessoa. Não uma pessoa humana, né? Não uma pessoa, um ser vivo. Estamos... E aí eu falei, gente, é só isso que eu quero. Eu só quero terminar o ano me sentindo bem. E aí a coisa vai assim, mas o que eu tenho que fazer para me sentir bem? E aí é tão simples, é tão pequeno tudo, é tão pequeno que dá até desespero, porque aquela megalomaníaca dentro de mim fica assim, não, mas você não quer bem mais, pode enfiar mais um projeto, porque cabe só um, pode enfiar mais um. Não, calma. O que eu tenho que fazer para estar bem hoje? E isso necessariamente já me coloca em situação de ter que harmonizar todo mundo, de ter que dar espaço para todo mundo, de ter que fazer todo mundo conversar e de escrever. Porque eu descobri que para eu estar bem eu preciso escrever. Agora, se eu estou escrevendo porque eu quero estar bem, eu falo, aí eu acho lugar dentro de mim onde escrever é para estar bem. Porque é uma necessidade, eu não preciso nem encontrar. Eu estou assim, eu preciso estar bem. Eu falo assim, vontade de escrever, não sei o que. Eu vou lá e aí quando eu vejo já deu 2 horas de escrita. Agora, se eu tô assim, eu tenho que ser uma escritora, porque uma escritora, eu tenho que escrever, não sei o quê, eu tenho que postar. Não, me dá vontade de fazer qualquer outra coisa, até de limpar o chão. Comigo funciona assim, né? Eu vou um pouco pelo contrário. Assim, se eu sou obrigada a fazer uma coisa, por mais que a obrigação tenha vindo de mim mesma, eu já chuto o pau da barraca. Agora, se a única coisa que eu falo, não, fica bem. E aí, eu sou uma pessoa disciplinada, né? Eu não vou ficar bem só fazendo nada. Mas isso vai brotando desse lugar, né? Vai brotando desse lugar. Então, isso para mim é tão novo, isso para mim, que eu nem consigo falar disso direito, porque ainda estou entendendo o conceito. Mas é muito mais feminino, sabe? É muito menos pau na mesa, até porque não tem pau. Quero ter. Tá, Freud, não tem porra nenhuma disso. É assim, é se fazer receptivo, né? É se fazer terra mesmo. E aí, o que é hoje? E eu sei ali na semana todas as coisas que eu tenho para fazer. Porque estão na minha copresença, porque eu botei lá na minha agenda. Né? Botei no papel, já sei. E aí tem essa coisa de, hoje é isso. Puxa, mas né, dá para flexibilizar aqui. Então você vai negociando e vai ficando tudo mais macio. Quando dá para ser assim, puta, funciona que é tão legal, né?
E aí eu fico bem. E aí eu percebi que ter esse único objetivo me ajuda, sabe? Me ajuda, inclusive, a ser escritora. Sim. Eu não sei bem. Realmente é uma coisa muito difícil de falar, mas enquanto você está falando, eu estou me identificando com algumas coisas e buscando palavras também para comentar sobre isso. No meu caso, eu sou muito viciada em trabalho. Eu sou muito viciada em trabalho. E é um vício que é um vício real, né? No sentido de que eu acho que eu vou ser viciada em trabalho pro resto da vida, mas eu entrei no programa de 12 passos tem mais ou menos não sei, alguns meses, né? E então eu tenho a mesma compulsão de por ideias, por trazer ideias, por acrescentar mais ideias, começar a ficar ansiosa porque eu estou fazendo pouco. Mas eu tenho também um vício prático nesse sentido, assim, eu não fico só na ideia, eu tenho assim, cada ideia precisa ser desenvolvida para da melhor forma possível, e essa melhor forma possível bate com a crença do que eu tenho que é ser escritora, né? Então, eu começo a escrever a primeira frase de um livro pensando no e quando eu vou mandar para o Prêmio Jabuti, digamos assim, é muita pressão. É. E aí, o que acontece? A coisa da compulsão, isso melhorou muito desde que eu admiti que eu tinha problemas com o trabalho, porque como eu trabalho também na parte administrativa da editora e tentando bolar ideias para financiar livros que, enfim, que são menos comerciais, eu tenho outras atividades mesmo além da escrita que também compulsionam. Quando eu abro um pouco do espaço da escrita e falo, não, tudo bem, eu vou me dedicar a esse livro, estou dentro desse fluxo aqui, tá lindo. Aí a compulsão vem para o outro lado, o lado da administração, o lado das planilhas, o lado da liderança, seja lá o que for. Mas o que me ajudou, no meu caso, não foi essa coisa de ter o objetivo de estar bem. Embora eu entenda totalmente o que você está falando. A imagem que veio para mim foi eu não posso fazer nada mais na vida que eu faça porque tem que. Eu resolvi me propor isso, né? Quer dizer, foi a imagem que foi é muito parecido, mas assim, só usando o vocabulário que eu uso para me descrever no dia a dia. Eu não vou fazer mais nada que eu tenha que. E é muito engraçado. Quando você diz, pelo menos foi assim comigo, né? Quando eu disse, eu não vou fazer mais nada que eu tenha que, isso virou um compromisso tão sério na minha alma, que não é que eu tenha parado de fazer coisas que eu tenha que, né? Não é que assim, então agora ele é um ser completamente livre, porque eu acho que isso não existe. Mas é como se a sensação que eu tinha do que é ruim, do que parece pesado, não quero fazer, não, tivesse mudado de lugar. Porque antigamente eu lembro claramente que eu achava que era pesado, ruim, fazer coisas que deixar de fazer coisas que eu achava que iam me trazer sucesso em todas as áreas. Na escrita era assim, era pesado, ruim, eu ter que parar de escrever mais do que escrever por causa dessa coisa da compulsão. Eu queria ficar escrevendo e não queria pensar como é que eu vou vender esse livro depois, para que editor que eu vou mandar. Eu não quero pensar no meu plano de marketing, eu não quero pensar nada disso. E hoje, porque mudou a chavinha e a chavinha agora diz eu não quero ter que nada, por incrível que pareça, eu faço coisas, o menu tá mais diferente, a dieta tá mais balanceada, eu não me incomodo de às vezes estar escrevendo e às vezes estar pensando sobre o que funciona para mim em termos de marketing, às vezes o que funciona para mim em termos de dinheiro, Nossa, né? E genial. aí começaram a aparecer coisas muito bizarras, por exemplo, eu coloquei, e é uma intenção que você traça, né? Para mim foi assim, eu coloquei que eu queria ser cada vez mais escritora, em termos financeiros, falando especificamente. E começaram a aparecer oportunidades cada vez mais relacionadas à escrita. Então, no início é tradução, não é escrita, mas é contexto. E aí depois é revisão. E aí depois, poxa, hoje em dia eu estou escrevendo livros mesmo para outras pessoas. Então, é um olhar assim, eu não quero mais ter que fazer nada. E aí parece que ao redor as coisas vão se organizando
Se você quiser acreditar em lei da atração, ótimo, mas não precisa, porque quando você está com a cabeça voltada para o outro lado, você nem vê as oportunidades que poderiam beneficiar, né? Então, mesmo que você não acredite em lei da atração, enfim, eu sei que nós duas aqui acreditamos em algum formato dessa lei, mas mesmo que seja uma pessoa muito cética, nesse sentido, só o fato de você dizer não quero mais ter que fazer nada, lógico que você vai começar a procurar outras coisas no seu cotidiano. Então, lógico que as oportunidades têm mais a ver com coisas não forçadas, né? Se você tivesse com foco em ter que fazer coisas, que era o meu caso, pela compulsão, só ia aparecer coisa que me pagava mal e que não tinha nada a ver com escrita e que eu tinha que trabalhar milhões de horas e tal, né? Eu realmente acredito nisso, acredito que muda o foco. Eu queria falar, eu gosto de chamar de lei da sintonia, que é uma lei mesmo de trabalho. Porque, para não entrar muito nesse terreno da crença, né? Mas o que acontece, tem uma história que eu gosto foi impressionante mesmo. Foi quando eu comecei a me lançar a esse desafio de ser eu já era uma escritora, mas eu não me considerava uma escritora porque eu não tinha livro publicado. Então, eu queria ter um livro publicado, mas estava morrendo de medo de ter um livro publicado. Né? Quem sou eu? Taralala, reticências. E aí, peguei um ônibus, eu ando de ônibus, peguei um ônibus, entrou um cara no ônibus, eu não conseguia parar de olhar para aquele cara, e não é nem que eu tinha nem interesse assim, na pessoa, porque nem era um cara. Mas sabe quando eu ia, mas eu falei assim, meu, por que eu tô olhando para esse cara? Aí ele sentou do meu lado. Aí aquele para mim foi mais estranho ainda, por falar em atração, né? Sintonia, ele sentou do meu lado. Beleza, tava lá, eu tava lendo, inclusive. Aí ele tocou o telefone, ele atendeu, tava do meu lado, não tinha como eu não escutar, porque ele falava alto. E ele falou o seguinte diálogo. Sim, tô terminando o livro. Tô... tempo. Quem tem tempo hoje, né? Comecei a acordar uma hora mais cedo, tal. Comecei a escrever um pouquinho todo dia. Pô, meu, daqui um ano, depois de um ano o livro tava pronto. Eu tô super feliz, tô felizão, tal. Tô aqui escolhendo a capa e tal. Mês que vem vai ser o lançamento. Ah, não, te aviso, beleza, tchau. E desceu. Foi assim. E eu assim, mensagem para você. Te juro que foi assim. E aí eu falei, bom, tá bom, né? Agora escuta, né? Tipo, o universo faz um desenho. E eu lembro de uma outra história. Eu gosto de contar essa história porque parece meio absurdo, mas comigo acontece assim, porque eu sou muito São Tomé. De verdade. Eu preciso ver para crer. Então o universo faz isso comigo. Eu falei assim, tá bom, você quer ver, né? Então eu vou te mostrar. Aí uma outra situação foi, eu tava... acho que uma situação que todo mundo já passou, de ter que preencher profissão em ficha. Né? Então você não sabe assim, o que eu ponho? Eu sempre ponho cineasta, porque era minha formação de eu ter DRT, né? Aí eu ponho cineasta, dramaturgo, só faltava colocar mãe, dona de casa. E aquele dia, fui numa consulta médica, não tava, né? Tava lá preenchendo uma ficha à mão. Aí eu pus escritora. E eu nunca tinha posto escritora. Nunca tinha escrito que eu era escritora. E eu escrevi escritora. Eu não pensei para escrever. Quando eu vi, já tinha escrito. Aí quando eu pus escritora, eu falei, nossa, não quero pôr mais nada. Aí eu fiquei assim, aí depois, mas eu não quero pôr mais nada, também não foi uma decisão, foi uma sensação. Aí eu me surpreendi pensando aquilo, eu falei, nossa, só escritora é legal ficar só nisso. Não é só, isso é muito. Aí eu fiquei um tempão viajando naquilo, eu podia ter ido embora, sem passar pela consulta, porque acho que eu me encolhei. Isso parece bom, mas isso é exatamente assim. Me chamaram para ser madrinha de casamento, eu tinha que colocar minha profissão. E eu me lembro que eu fui 2 vezes. Primeiro você marca o casamento, a testemunha tem que estar lá, e depois tem o dia do casamento mesmo, né? Assim, quando você vai fazendo cartório, que era o caso desses meus amigos. E aí eu fui, e no primeiro dia eu tinha que preencher, e eu quase preenchi escritora. E aí eu botei editora. E não, editora tudo bem, mas escritora não. Depois cheguei em casa que assim, gente, mas por quê? Como é que é isso de editora sim, escritora não? Eu ainda não vivo totalmente do que a minha editora, aliás, eu não vivo nada do que a minha editora produz, é uma editora que está começando, ainda não dá lucro, e a escritora é a mesma coisa. Então, por que eu tô com dificuldade? Por que não, parece mais profissional, não é assim, peraí.
E aí eu lembro que eu voltei alguns meses depois e eu fiz questão de escrever escritora e mesmo assim eu ainda suava meio assim, tipo, nossa, eu tô faltando com a verdade. Não importa quantos livros você tem escrito, porque é realmente um negócio que parece bobo, mas é quase um rito de passagem você se chamar de escritor ou de escritora, né? E só para retomar a coisa de ter uma vida, né? O que eu percebi também é que o fato de fazer tanta coisa, de ter uma vida, de ser a pessoa do entre, é o que alimenta tudo que eu faço, né? Então, tem um texto do Tennessee Williams que chama Catástrofe do Sucesso, que era até um texto bem duro, assim, né? Que ele fala que depois que ele escreveu A Margem da Vida e a vida dele mudou, que ele deixou de passar perrengue e passou a ter uma vida mais estável, ele parou de ter inspiração. Eu não gosto, né? Não quero passar, passei bastante perrengue, não quero continuar passando. Mas eu acho que justamente essa vida múltipla e esses jeitos que a gente tem que dar, né? Claro que tem um limite, né? Até para você conseguir ter alguma tranquilidade para escrever, mas justamente é tudo isso que traz o material, né? Então eu não sei de onde a gente tira essa ideia, né? A sua imagem é, né, dos cavalos e tal, porque realmente quando eu tenho muito tempo, olha, eu me tornei uma escritora no momento mais louco da minha vida, que foi quando eu fui demitida. Eu tinha estabilidade, né? Eu também era professora universitária. E assim, eu fui demitida. Eu tinha o meu filho mais novo tinha 1 ano, tinha mais 2. Não tinha a menor ideia de onde eu tirar dinheiro. E foi aí que eu me tornei uma escritora. E não é porque eu ganhava dinheiro escrevendo. Isso ainda era um problema, porque eu ainda queria escrever. Assim, fora o tempo todo que eu tinha que correr atrás de grana, eu ainda tinha que escrever, porque aí era uma necessidade, porque parte dos motivos que levaram a minha demissão, porque eu escolhi, né, ser uma artista e isso teve consequências dentro. Eu escolhi dentro, não tem nenhum problema com as pessoas lá. Mas isso acabou acarretando justamente nisso. Eu me sintonizei com outras coisas e a vida me levou para onde eu estava sintonizada e eu agradeço todos os dias. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas porque eu tinha uma vida, eu me tornei uma escritora e uma vida bagunçada. Eu quero que ela seja um pouco mais organizada. Mas não é uma coisa brigando com a outra, é quase uma coisa por causa da outra, né? E aí toda vez que eu começo a né, entrar nesses conflitos internos, eu falo, não, mas está tudo certo, né? Carro apertado que anda. Se ele pode ficar um pouquinho mais folgado, também anda. Então eu também estou tentando me livrar dessa crença para não achar que a minha vida tem que estar sempre um caos para poder escrever, porque isso para mim é um romantismo desnecessário no momento. Eu quero ter paz, quero estar bem, né? Descobri que isso é bom. Mas nada é impeditivo, né? E olhar para a escrita como esse pão, né? Uma vez um amigo me falou também, você tem que escrever como quem pica couve, sabe? Aquela coisa, você vai escrever. Exatamente. Sabe aquele negócio? Mas as pessoas têm muito problema com isso. As pessoas têm muito problema com essa imagem e quando eu digo as pessoas, eu estou me incluindo e incluindo outras pessoas com quem eu conversei, porque assim, de certa forma, você está sempre se perguntando, vem cá, eu entrei nisso por causa do glamour? Ou eu entrei nisso porque eu, de fato, quero escrever? E comigo o que aconteceu foi, eu já tinha escrito muita coisa, nem tudo tinha sido publicado. E quando eu percebi isso, eu percebi assim, olha só, tudo bem que você não ganha dinheiro, tudo bem que não tem todo esse glamour, não sei o quê, mas se você quisesse escrever mesmo, por que você estaria pensando nisso? Claro que não é um julgamento assim, nossa, que idiota que você é, porque isso vem junto com uma organização de carreira. As pessoas dizem, só faça isso se for dar dinheiro. E o que as pessoas consideram que é uma profissão. Mas tudo bem. Mas, de qualquer maneira, a pergunta vale. Tipo, poxa, por que você está preocupado com isso se você quer escrever? E eu tive que responder essa pergunta há, sei lá, aos 30 e poucos anos, pela primeira vez. E ainda dou voltas nela, mas hoje em dia já sou escritora, já me considero escritora, né? Mas eu tive que dar a volta pela primeira vez aos 30 e poucos anos e eu já tinha publicado. Eu já tinha feito bastante coisa. Então, é muito estranho. Se você tem qualquer outra profissão, ou quase qualquer outra profissão, considerada menos artística, você não deixa de ser a pessoa que tem aquela profissão e nem vai se recusar a resolver um problema que apareça no seu dia a dia de trabalho. Muitas vezes você acha assim, por que eu estou aqui? Porque uma máquina não dá conta de fazer o que eu faço. Então, eu preciso estar aqui, caso apareça algum problema, eu vou resolver. E isso é que te torna mais aquela profissão ainda, seja qual for a profissão.
escritor é estranho. Qualquer problema que aparece, você deixa de ser escritor e se esconde na caverna. E parece que você só pode ser se não tiver problema nenhum. Não, isso não entender as coisas, entender as coisas por essa perspectiva teve um impacto, inclusive, dramatúrgico nas coisas que eu faço. Porque eu comecei a olhar para os problemas e comecei a pensar assim, qual é o problema hoje? O problema é que hoje eu só tenho 15 minutos. Então eu quero escrever não sei quem em 15 minutos, que eu nunca fiz. E começar a assumir esses problemas como gostosos, como parte do negócio, né? Ou, não, o problema é que hoje eu estou sem computador, então agora eu quero fazer no caderno. Ou vice-versa. Incluir os problemas como parte, porque em qualquer outra profissão, eles seriam parte. Inclusive, você estaria ali para lidar com eles, né? Se você coordena um departamento assim, nossa, se não tivesse problema, nunca iam te demitir. Eu comecei a pensar essas coisas, mas não é fácil, não. Assim, mais fácil, acho que ou que fica em copresença vindo da sociedade, é que você precisaria... Se você não tem um caminho livre, se não é fácil para você, se você não está fazendo como quem pica couve, então talvez isso não seja para você, né? Mas eu acho que essa pergunta do que te move a fazer o que você faz, isso já, de tudo, né? Mas no caso escrever, acho que essa é a pergunta fundamental. Assim. Esse é o ponto de partida, né? Porque se o que te move é escrever, é isso. Agora, se é estar no meio, se é estar sendo reconhecida, ganhando prêmios e blá, 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 são outras ações, inclusive, né? Que talvez escrever seja a menos importante do que essas outras ações. Então, não que uma coisa não necessariamente... não que eu não possa, a gente não possa, né? Eventualmente ganhar um prêmio, não é uma questão com isso, mas é se isso está na frente do ato de escrever, né? E desse ato como você pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Só tem que reconhecer que o que é como se uma coisa tem uma série de ações, como você falou, que te leva como a prestígio ganhar dinheiro, e uma série de ações que tem a ver com escrita. As duas podem se complementar. Mas se você não vê a diferença entre elas, você está tentando colher banana no laranjal. É complicado. Não tem. Mas tem um detalhe aí que uma está na sua mão, a outra não. Né? Também. Uma tá aí a gente entra numa conversa toda espiritual e filosófica, né? Que não vai ser agora, porque a gente já tem que terminar. Mas eu quero terminar com isso, então. Eu quero terminar com isso. Porque é isso. O que está na minha mão? Né? O que está na minha mão e o que eu me lanço como objetivo que não está na minha mão. E o que eu de fato controlo, se é que eu controlo alguma coisa. O que está na minha mão? Porque às vezes o que está na minha mão nem isso eu controlo, né? Mas eu posso fazer alguma coisa, eu tenho autorização para fazer. Né? Eu posso acordar todos os dias e fazer o que eu bem entender comigo mesma. É o único lugar que eu tenho essa liberdade total de fazer o que eu bem entendo, que é comigo mesmo. Agora, se no meu plano inclui qualquer outra coisa que envolva outras pessoas, como é que eu ponho isso em prática sem necessariamente ter que impor ou manipular alguma coisa? Para que aquilo aconteça, se aquilo tem que acontecer. Sim. Vou parar por aqui com essa bomba. E, bom, gente, foi a primeira. A gente está entendendo o que é isso ainda. E quem curtiu, vão ter outras. A gente vai, a partir da próxima, falar de questões bem práticas, assim, da escrita, focada em seres de outros mundos. Não vou falar, não vou dar spoiler. Mas não dá spoiler, não dá spoiler. Vai ser bem legal. Então, vai ser mais ou menos esse formatinho. Quem quiser, chega mais, acompanha a gente aí com café. Sabine, estaremos aqui. Curti. Até a próxima. Gostei também. Bastante. Até a próxima. Beijinho.